Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos, em espírito, num só coração, ainda que separados fisicamente, mas na presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, que nos chamou para fazer parte do seu povo e em Jesus Cristo nos fez seus filhos e filhas. Que seja uma manhã então de muita alegria, de paz, de celebração e uma manhã onde o nosso coração possa se aquietar na presença do nosso Deus. Nós vamos começar adorando ao nosso Deus, abrindo as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler até o verso 17 e é a narrativa do Decálogo ou dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo de número 20, os versos de 1 a 17. E diz assim a palavra de Deus. Falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos cantar o hino de número 18 do Novo Cântico? Louvemos ao Senhor. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja teu braço
Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos orienta a viver da forma correta a qual o Senhor deseja. Muito obrigado porque em Jesus Cristo o Senhor nos fez filhos e filhas do Senhor e nos convidou para estarmos na Tua presença continuamente. Temos o privilégio de Te cultuar, de Te adorar e reconhecer os Teus grandes feitos. Que seja uma manhã de muita alegria, uma manhã onde nós possamos experimentar do Teu cuidado, da Tua proteção e saber que o Senhor é um Deus santo, que se agrada que vivamos uma vida santa na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda preparando os nossos corações para confessarmos os nossos pecados, é um momento importante do nosso culto, esse momento de confissão. Eu quero ler como Jesus resumiu os 10 mandamentos, e na narrativa de Lucas se encontra lá no capítulo 10, eu vou ler os versos 26 e 27. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, mas antes ele tem uma conversa com o intérprete da lei, e ele foi questionado sobre a questão de como se deveria cumprir a lei de Deus. E ele vai dizer assim, Lucas capítulo 10, os versos 26 e 27. Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a maneira que o intérprete da lei vai responder, ele quer saber o que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus vai perguntar para ele se ele conhece os mandamentos, e ele vai dar essa resposta. Então nós devemos amar a Deus acima de tudo, e devemos amar ao nosso próximo, às pessoas à nossa volta. Então, só aqui lendo esses 2 textos, de Êxodo e agora de Lucas, nós reconhecemos que somos pecadores e pecadoras, que precisamos do favor de Deus, e que pecamos muitas vezes por pensar, por falar, por agir, e precisamos do socorro de Deus. E certamente o nosso maior desafio é amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos orar? Vamos ter um tempo de confissão, mas antes cantemos o hino 135, um desejo nosso coração de estar e de ter mais de Cristo na nossa vida. Depois eu vou orar e nós vamos confessar os nossos pecados. Cantemos ao nosso Deus. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais
Senhor Deus, nessa manhã nós queremos confessar os nossos pecados. Queremos dizer que somos pecadores e pecadoras, que infelizmente ainda a nossa natureza pecaminosa nos incita para o pecado e muitas vezes acabamos por desobedecer ao Senhor, por não ouvir o Teu Espírito, por não atender a Tua palavra santa e acabamos por pecar. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de recorrer ao Senhor através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sentir o toque do Teu Espírito que nos ajuda a saber que estamos nos afastando do Senhor, para que possamos nos arrepender e voltar à Tua presença. Nessa manhã nós queremos pedir o perdão do Senhor, queremos pedir para que o Senhor nos ajude a sermos proativos no sentido de desejar a Tua palavra, de amar o Senhor e procurar viver uma vida de santidade. Atende o nosso clamor, ouve a nossa súplica, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 136. É um salmo que nós temos lido com uma certa frequência nesses últimos meses. Semana passada eu ainda o li na liturgia do culto noturno e hoje eu quero meditar com os irmãos e irmãs neste salmo. Portanto, abra sua Bíblia, Salmo de número 136. Eu vou fazer a leitura, é um belíssimo salmo e eu peço que vocês ouçam atentamente, acompanhando nas suas Bíblias, a leitura do Salmo 136, que nos servirá para a nossa meditação nessa manhã. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Baçã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos ao Senhor. Nós reconhecemos a tua bondade. E queremos aqui aquietar o nosso coração nessa manhã. Suplicamos para que o Senhor ouça o nosso clamor. Para que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração. Para que o teu Espírito aplique a tua palavra às nossas vidas e nos dê a iluminação para que possamos compreendê-la. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus.
pelo privilégio de servir ao Senhor. Em tudo nós agradecemos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez, como já disse, juntos para cultuar o nosso Deus. E nessa manhã, pensando acerca desse salmo, um belíssimo salmo, eu quero iniciar fazendo a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você contou os grandes feitos de Deus? Para o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, para um vizinho, um colega de trabalho, não importa para quem, mas qual foi a última vez que você contou os grandes feitos de Deus? Aquilo que ele já fez no passado, aquilo que ele fez narrado nas Escrituras, ao longo dos 2000 anos da história da igreja, e particularmente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como nós temos disseminado esses grandes feitos de Deus. Como já disse, a narrativa desse salmo, ou a oração que é esse salmo, é belíssimo. Belíssimo salmo. Percebam que nos 26 versículos o salmista faz questão, ainda que seja uma linguagem poética, mas ele faz questão de repetir em cada um dos 26 versos para contar essa pequena história ou esses grandes feitos de Deus, de repetir em cada verso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Talvez aqui reside o que tem de mais importante, para que o nosso coração seja um coração grato, para que nós reconheçamos que Deus cuida de todas as coisas, para que nós possamos render graças a Ele, reconhecendo que a sua misericórdia dura para sempre. Certamente ele repete essa expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, para inculcar no coração do povo de Deus essa verdade. Porque apesar das circunstâncias difíceis, ou mesmo que sejam circunstâncias fáceis que nós possamos viver, nós jamais podemos perder de vista a verdade de que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, como diria o profeta Jeremias, se renova a cada manhã, e que essa misericórdia vinda do próprio Deus dura para sempre. Devemos, portanto, ser gratos a Deus, porque Deus é o Deus dos deuses, Deus é o Senhor dos senhores e o único, guardem isso, o único que opera grandes maravilhas. Aí então, o salmista conta a história de Deus para o povo saber, na minha opinião, duas coisas. Primeira, quem é Deus, que nós chamamos de adoração, eu reconheço quem Deus é. E o que Deus faz, que nós chamamos de louvor. Então, eu louvo a Deus pelos seus benefícios, por tudo aquilo que Ele faz por mim. E nesse sentido, eu reconheço a sua graça e a sua bondade. A segunda coisa, o segundo aspecto que Ele quer que nós, como povo, saibamos, é que onde Deus nos encontrou na história e como e através dele nós temos experimentado da sua intervenção, da sua graça maravilhosa. Portanto, irmãos e irmãs, essa manhã eu quero falar sobre o seguinte tema: aprendendo a ser gratos a Deus. Guardem isso, aprendendo a ser gratos a Deus. Vou aqui fazer uma afirmação teológica e vou caminhar aqui pelo texto. E a afirmação teológica é a seguinte: as afirmações sobre Deus que nos ensinam a ser gratos a Deus. Você quer ser grato a Deus? Eu quero. Creio que nós queremos. Então, nesse texto, nesse salmo, há algumas afirmações sobre Deus que nos ensinam a sermos gratos a Ele. São dias difíceis, dias de pandemia, dias de lutas, de problemas financeiros, de problemas espirituais. Nós temos perdido os nossos entes queridos. Não foi uma semana fácil para alguns irmãos e irmãs da nossa igreja. Outros enfrentam dificuldades no seu tratamento, lutando contra enfermidades. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E o convite de Deus é para que nós sejamos gratos a Ele todos os dias, reconhecendo que a sua misericórdia se renova sobre a nossa vida e que ela dura para sempre. Portanto, eu quero começar falando sobre a primeira afirmação sobre Deus que nos ensina a sermos gratos a Deus. E é a seguinte: Deus é Criador. Perceba que o salmista, depois de iniciar conclamando o povo de Deus a render graças a Deus, porque Ele é bom,
então um reconhecimento claro da sua bondade, e porque a sua misericórdia dura para sempre, ele vai afirmar que nós devemos também render graças a Deus, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores e o único, faço questão de enfatizar, o único que opera grandes maravilhas. O único que faz milagres. Só Deus faz milagres, mais ninguém. O único que opera grandes maravilhas. A partir do verso 5 até o verso 9, o salmista vai... Deus é criador, e perceba, eu vou aqui omitir na minha leitura o porquê a sua misericórdia dura para sempre, e do verso 5 ao 9, então, ele diz o seguinte: aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, e a lua e as estrelas para presidirem a noite. Percebam que o salmista reconhece que Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso e o Criador dos céus e da terra. O Deus que, como lemos lá em Êxodo, principalmente no 4º mandamento, falando sobre o sábado, o dia do descanso, ali também Moisés vai repetir o que ele já havia dito lá em Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Criou tudo que existe, absolutamente tudo que há no firmamento, nos céus, aqui na terra e no mar. No 6º dia, criou o homem e a mulher, o ser humano, a sua imagem e semelhança como coroa da sua criação, e lhes determinou que cuidassem daquele jardim, e que procriassem, e que vivessem principalmente para Deus. Sabemos que o pecado, Gênesis capítulo 3, é a narrativa de como o pecado entrou na nossa história. E nós vivemos agora aquilo que nós chamamos de história da salvação ou da redenção. Deus conquistando os nossos corações de volta. E é por isso que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E aqueles os quais Deus escolheu antes da fundação do mundo serão alcançados por Ele. Mas observem que o salmista vai dizer assim: quer uma razão, quer um motivo para ser grato a Deus, então reconheça que Deus é Criador. São dias difíceis, são dias de lutas. Talvez você está passando por grandes lutas, mas lembre-se, o nosso Deus é o Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas, que criou cada um de nós, que nos criou, que sabe quem nós somos. Como diria o Salmo de número 139, Ele viu a nossa substância ainda informe. Todos os nossos dias estão contados. Eu não sei quantos dias eu vou viver, você também não sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe, porque Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Então, se você ainda não vê uma razão para agradecer, comece por essa. Agradeça a Deus por tudo que Ele criou, por tudo. Olhe para os céus, contemple o céu, contemple as estrelas, o sol, a lua e reconheça que dádiva, que poder, que intervenção. O Deus que eu creio criou todas essas coisas. Olhe para a terra. Olhe para o mar e seja grato a Deus. E eu queria destacar que o Deus que criou tudo que existe é o Deus que nós cremos, servimos, amamos e nos relacionamos com Ele. Há uma segunda afirmação sobre Deus que nos ensina a ser gratos a Deus. Deus é Salvador. A partir do verso 10 até o verso 20, mais uma vez eu vou omitir porque a sua misericórdia dura para sempre, daqui a pouco eu volto nela. Mas vejam como o salmista narrou a verdade de que Deus é Salvador. Principalmente ele está aqui falando de Deus libertar o seu povo do Egito. Verso 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em 2 partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu a grandes reis e tirou a vida de famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã. Percebam, o salmista nos conta a belíssima história do Êxodo, como Deus, através de Moisés, tirou o povo do Egito,
fez com que ele caminhasse todo o povo pelo deserto até chegar na terra prometida e como ele desapossou os famosos reis. Deus é Salvador. Você reconhece isso? Que Deus é Salvador? Irmãos e irmãs, nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, o único que tem poder para salvar. É o único que faz maravilhas e é o único que tem poder para salvar. Ser humano nenhum é capaz de salvar a sua própria vida. Ser humano nenhum daria conta de vencer o pecado. Deus é o único Salvador. E vejam que nessa narrativa nós podemos aqui entender 3 aspectos fundamentais da verdade de que Deus é Salvador. Primeiro, Deus salvou Israel do cativeiro egípcio. Já falei aqui em outras semanas, nós conhecemos a história que Deus levantou Moisés e com 80 anos ele foi junto com seu irmão Arão tirar o povo do cativeiro. Humanamente falando, ninguém poderia livrar Israel do cativeiro. Depois de 430 anos de cativeiro, Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, sendo usado por Deus, vai tirar toda aquela multidão. Nós conhecemos a história das 10 pragas, começando pela água transformada em sangue, terminando com a morte dos primogênitos. O Egito está arrasado. O povo começa a sair, a coluna de fogo está lá para proteger o povo. Os egípcios, Deus fala, eu vou endurecer mais uma vez o coração de Faraó. Lá vem Faraó com o seu exército. Deus coloca a coluna de fogo entre o povo que estava à beira do mar vermelho e olhando para trás, vendo Faraó chegando com seu exército, coloca a coluna de fogo. Diz que Moisés ora ao Senhor e durante toda aquela noite um vento sopra e ao amanhecer o mar está aberto e eles vão passar com os pés enxutos. Quando eles passam, Faraó vem e o mar se fecha sobre ele e seu exército. E Deus então mostra para Faraó, aquele mesmo que lá atrás havia perguntado para Moisés, quem é o Senhor? Quem é o Deus de vocês para que eu deixe vocês ir e prestar culto a ele? Esse mesmo Faraó experimenta a morte, porque ninguém zomba de Deus. Deus o salvou. Deus salvou Israel do cativeiro babilônico, e me parece que aqui é um escrito dessa época. Então, é Deus que vai salvar o povo também do cativeiro babilônico. Olha, Deus já nos salvou. O salmista está querendo dizer o seguinte, Deus já nos salvou do cativeiro egípcio. Ele tem poder para nos salvar do cativeiro babilônico. E nós, lendo a história de Esdras, Neemias, dos profetas Ageu, Zacarias, Malaquias e os 2 livros das crônicas, o primeiro e o segundo, vemos que claramente Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico. E há um terceiro aspecto da salvação, é que Deus salvou-nos da condenação eterna. Sabemos que Jesus Cristo nos salvou do cativeiro do pecado, da morte e do diabo. Livrou-nos da ira de Deus e nos fez filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Não há maior privilégio do que esse. Então, quando eu volto aqui para o Salmo e vejo o salmista contando a libertação de Deus, a salvação de Deus, tirando o povo do cativeiro egípcio, eu me lembro que ele salvou o povo do cativeiro babilônico e eu me lembro que ele enviou seu único filho para salvar as nossas vidas. Basta que você creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta que você reconheça que você é pecador. Aqui entra a questão fundamental do texto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Merecemos o inferno, a condenação eterna por conta dos nossos pecados, mas Deus é misericordioso, não nos deu o que nós merecíamos. Quem recebeu o que nós merecíamos foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ali naquela cruz morre no nosso lugar, experimenta a ira de Deus, para que nós agora experimentemos a vida que Ele conquistou por nós. Sejamos gratos, irmãos e irmãs. A terceira e última afirmação sobre Deus que nos ensina a ser gratos a Deus é que Deus é provedor. Vejam o que o salmista diz nos versos 21 a 25. Cujas terras deu em herança a Israel seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne.
Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Deus deu uma terra ao povo que manava leite e mel. Se você se lembrar, lá em Números 13, conta que no segundo ano que eles haviam saído do cativeiro, Moisés levanta 12 espias, 12 líderes, um de cada tribo, para espiar a terra. Voltaram maravilhados, depois de 40 dias, 2 homens carregando um cacho de uva, um cacho e não a parreira toda. Mas eles disseram, pelo menos 10 deles, exceto Josué e Caleb, olha, o povo lá é muito grande, são gigantes. Nos sentimos até intimidados, nos sentimos mal. Não temos condição de vencer. O povo chorou, o povo lamentou. O povo teve a ideia de levantar um capitão e voltar para o Egito, mas antes matar apedrejados Moisés e Arão. Josué e Caleb disseram, não, vamos! Deus nos dará a vitória e assim como nós comemos um pão, nós os venceremos. Mas infelizmente, os 10 venceram os 2 e o povo fez uma grande revolta. Deus puniu o povo da seguinte forma, vocês caminharão nesse deserto por 40 anos até que surja uma nova geração. Tão somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Entraram. Se você se lembrar, Josué vence, a primeira vitória de Jericó, Rui, ou caem as muralhas. O povo entra, apossa-se da terra, mas não destruíram todos os inimigos. E pior ainda, se contaminaram com os pecados deles. Então Deus punia o seu povo. O povo clamava, Deus levantava juízes, homens para libertar o povo. Durante aquele tempo o povo se voltava para Deus. Quando o juiz morria, o povo voltava para o pecado. E é aqui que o salmista está se lembrando. Olha, Deus é tão misericordioso que por mais que nós pecávamos, Ele sempre levantou um homem para nos trazer de volta à presença dEle. Ao longo da história de Israel, nós sabemos a história dos reis. O reino do norte, não se encontra um rei que serviu a Deus, mas no reino de Judá, homens como Josias, como Ezequias, como Josafá. E depois, no Novo Testamento, nós vemos que Jesus Cristo faz um povo para si, alcançando judeus e gentios. Temos os apóstolos, temos as igrejas, temos o relato do Novo Testamento para nos lembrar que o nosso Deus é um Deus provedor. Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca abandonou a sua igreja, jamais nos abandonará. Talvez passemos agora por momentos de escassez, momentos difíceis. É tempo de olharmos para os céus. É tempo de curvar a nossa cabeça, de dobrar os nossos joelhos, de estender as mãos aos céus e clamar, Deus intervenha mais uma vez na nossa vida, porque o Senhor é um Deus provedor, um Deus que sustenta, um Deus que cuida, e nós confiamos plenamente no Senhor. Aí o salmista não tem outra coisa a dizer, senão, olha gente, vamos tributar louvores ao Deus dos céus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, nós precisamos ser um povo que ora, um povo que lê a palavra, um povo que canta louvores, um povo que jejua, um povo que, sabe, se volta para Deus de todo o coração e entende que Ele é o único e todo-poderoso Deus. Nós precisamos ser mais gratos, porque ainda que não tenhamos mais nada nesse mundo, ainda que percamos tudo que temos, nós jamais perderemos a salvação em Cristo Jesus, e esse é o maior benefício que nós temos. Ah, irmãos e irmãs, falemos, contemos os grandes feitos de Deus. Eu quero concluir nessa manhã dizendo o seguinte, precisamos ser gratos a Deus. E nós fazemos isso quando nós afirmamos, quando nós nos lembramos que Deus é Criador, Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, e nos criou e nos amou. Deus é Salvador, a ponto de enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para que uma vez tocados pelo seu Santo Espírito, nós pudéssemos crer nele, de todo o nosso coração e experimentar da salvação que só Ele pode dar. Nós cremos num Deus provedor que está cuidando de nós, ainda que sejam tempos difíceis. Sejam tempos fáceis ou difíceis, é Ele que cuida de nós. Não é o nosso braço, não é a nossa força, não é a nossa determinação, não são os cursos que nós fizemos, não é a condição financeira que nós temos.
É Deus que cuida e que nos sustenta. Irmãos e irmãs, contemos os grandes feitos de Deus. Daqui a pouco tudo vai passar, a pandemia, os problemas financeiros. Mas nós teremos a oportunidade de contar o que Deus fez por nós nesses dias. Como Ele interveio na nossa vida, como Ele cuidou de nós. Mas eu quero nessa manhã, de forma especial, falar para você que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você acha que sem querer acabou acessando, ou alguém te mandou para ouvir esse culto e participar dele. Talvez você está aí cabisbaixo, meio desanimado por conta da sua vida. Mas eu quero dizer o seguinte: nós somos pecadores e pecadoras, e a nossa vida não entra no eixo enquanto nós não reconhecemos que existe um único Deus e que enviou seu Filho chamado Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, a nossa vida é mudada. O seu Santo Espírito vem habitar em nós e nós temos uma nova vida. Não estamos isentos de sofrimento, de perseguição. Pelo contrário, diria que até talvez experimentemos mais sofrimento e perseguição. Mas nada tira a nossa paz, nada tira a nossa alegria. É por isso que eu te convido, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e experimente dessa vida maravilhosa. Nós que já cremos, continuemos firmes. Não desanimemos, não olhemos para trás, mas mantenhamos os nossos olhos fixos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, que possamos ser gratos ao nosso Deus. Se você ainda nessa manhã não agradeceu a Deus, eu te dei aqui 3 razões, mas há inúmeras razões para que você, nós sejamos gratos a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça. Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Senhor Deus, nos ensina a sermos gratos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus Criador. Obrigado porque o Senhor é o Deus Salvador. Obrigado porque o Senhor é o Deus Provedor. Nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Aquietamos o nosso coração. E agradecemos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Em tudo nós Te louvamos. Pedimos que o Senhor continue a consolar os nossos irmãos e irmãs enlutados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, que o Senhor visite cada família, que nós possamos experimentar do toque do Senhor. Se alguém está desanimado, que possa ser encorajado pelo Senhor. Esse é o nosso pedido, é o nosso agradecimento. E nós fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê uma semana abençoada na presença dEle. Que possamos ser gratos, que possamos nos voltar para o nosso Deus e experimentar de tudo aquilo de bom que Ele tem para nós. Amém. Que Deus nos abençoe.